Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde eu falo sobre coisas aleatórias que eu tô sentindo que eu devo falar durante 20 minutos, ou até mais. Mas enfim, é um vídeo sem corte, como sempre, então perdoe a minha dicção horrível que eu possa ter, sobre às vezes eu posso falar 3 vezes a mesma coisa, mas vamos lá. Então, hoje o tópico do vídeo vai ser bem... Foi aleatório, eu comecei a fazer um vídeo pro TikTok sobre o Alquimista de Paulo Coelho, e me deu vontade de falar um pouco. Então o tópico desse vídeo acho que vai ser um pouco... O título, tô pensando em ser ansiedade, medo do futuro e o alquimista. Tudo coisa que a gente tem, né? Enfim, começando o tópico pela pergunta: quem nunca sentiu medo do futuro? Eu já senti. Muito. Muito medo do futuro. Acho que é de geral, é normal, tipo, geral, a gente tem medo do futuro porque ele é incerto. A gente não sabe o que pode acontecer, de bom ou de ruim. Muitas vezes a gente só pensa pro mal. A gente não, é difícil a gente pegar a ansiedade do bem e pensar, nossa, ó, nossa, e se tudo der certo, e se tudo acontecer bom, e se for o melhor dia da minha vida? É difícil às vezes. Muitas vezes eu confesso que eu tento, mas eu tenho que me treinar muito pra ser assim. Porque muitas vezes eu sou um pouco. Eu não pareço, mas eu sou um pouco pessimista de vez em quando. Minha mente me faz acreditar que coisas ruins vão acontecer. E geralmente não acontece. É muito difícil alguma coisa ruim acontecer. Ou às vezes eu idealizo muito o futuro, acho que alguma coisa super interessante e surpreendente vai acontecer e não acontece. Tudo que eu idealizei, na verdade, não aconteceu. E outras vezes, a grande maioria das vezes, eu não idealizo nada e a vida me surpreende com coisas boas. Na grande maioria das vezes, a vida surpreende com coisas boas quando eu não estou imaginando absolutamente nada que vai acontecer. Outro dia, por exemplo, eu tava meio mal de manhã, querendo uma aventura e do nada. E aí minha mãe falou, não, vamos passear, vamos sair que você queria no feriado. E aí a gente foi passear, fomos pra Atibaia, no outro dia fomos pra Paranapiacaba, um lugar incrível, Paranapiacaba, cheio de lendas, histórias. E no domingo também a gente foi com o resto da minha família, meu tio, minha tia também, além do meu pai que já tinha ido. E eu não tava esperando, e eu tive uma das maiores aventuras da minha vida. Tipo, a gente foi num túnel conhecido por ser mal assombrado, o 13º túnel da funicular. Inclusive tem um vídeo do vlog da gente lá. Mas o que eu tô querendo dizer é engraçado. Eu não tava esperando por isso. Eu não tava preparado. Claro, eu sempre me preparo pra uma boa aventura. Eu costumo dizer que eu uso roupas que eu tô confortável tanto pra ir pra um shopping quanto pra uma aventura na selva. E eu realmente faço isso pra mim, eu sempre tenho roupa. Eu sou tipo aquele personagem de desenho animado que sempre usa o mesmo tipo de roupa. Eu sou bem assim. Na verdade não, eu uso bastante roupa, eu tenho bastante tipo de roupa, mas eu não sou tão estilista assim. Mas enfim, eu gosto de estar pronto pra uma aventura assim. Eu sou do tipo ama o mundo fantástico. Eu acho que sempre a cada esquina pode abrir uma grande oportunidade de aventura. Eu sempre penso desse jeito, eu gosto de pensar desse jeito. Acho que quando a gente pensa que a nossa próxima aventura pode estar na próxima esquina, acho que a vida se torna mais mágica. A gente começa, sei lá, por mais que ela não aconteça, é bom a gente pensar que uma grande aventura, uma coisa mágica pode acontecer do nada. Você pode não acreditar em magia, mas ela pode estar ali, só esperando para te aparecer. Enfim, isso nos leva ao tópico que eu tô querendo chegar desse vídeo. Isso foi só meio que uma introdução. A ansiedade com o futuro. Como eu tava dizendo, muita gente idealiza o futuro. Seja para o bom ou para o mal, a gente idealiza achando que ou tudo de bom vai acontecer, ou uma coisa incrível, ou alguma coisa muito ruim vai acontecer. E querendo ou não, convenhamos, olhando no fundo dos meus olhos, você que idealiza essas coisas ruins, alguma vez essa coisa ruim já aconteceu? De verdade, das 150 coisas por dia que a gente pensa de ruim que vai acontecer, aconteceu? Realmente aconteceu alguma coisa ruim? Não, não. Muito provavelmente não aconteceu. E você só ficou ansioso e acabou com seu psicológico durante horas, achando que alguma coisa ruim ia acontecer e não aconteceu. Muitas vezes outras vezes a gente fica ansioso achando que uma coisa incrível vai acontecer, que vai ser um momento fantástico e nada acontece. Só é um momento comum. Assim como pro ruim, é só um momento comum.
E às vezes do nada, como eu disse, a gente não tá esperando absolutamente nada e a vida vem e surpreende com uma coisa muito boa. Ou algumas vezes uma coisa ruim. E é a vida, a gente não tem a segurança do que vai acontecer. E justamente isso, acho que essa insegurança do que pode acontecer com a vida, inclusive isso mostra muito essas vertentes da vida, isso mostra muito no livro do Alquimista, do Paulo Coelho. Inclusive, livro e resenhas que me inspiram a ler. Aliás, me inspiram muito na Liv. Inclusive, nesse podcast, ela me inspira muito, foi por causa de assistir os vídeos dela que eu quis trazer muitos vídeos assim, então, beijo, Liv. Voltando assim, a gente muitas vezes, essa eu acho que é a grande graça da vida. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe. A nossa ansiedade é meio que só uma imaginação que faz a gente querer antecipar as coisas que vão acontecer. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. A próxima grande aventura, como eu disse, pode estar na próxima esquina. Mas você não sabe. A gente só fica imaginando. E é uma coisa irreal que causa uma ansiedade. E essa ansiedade muitas vezes acaba com a gente. Porque a ansiedade causa estresse, causa medo, causa dor de cabeça, e isso acaba muitas vezes isso é comprovado cientificamente, as nossas emoções acabam com todo o resto do nosso corpo, com órgãos muitas vezes, e tudo isso por causa de ansiedade, de uma coisa que nem vai acontecer. Pode ou não acontecer, mas a chance grande parte das coisas ruins que nós, pessoas ansiosas e intensas, grande parte das coisas que a gente imagina que vai acontecer não acontece. Não acontece. Às vezes você tá. Isso já aconteceu comigo. Eu sempre penso, tipo, pode ser a coisa mais aleatória possível, mas às vezes eu imagino. Tipo, às vezes eu posso estar imaginando que eu vou ir lá, por exemplo, eu tô na sala de aula, eu vou apresentar alguma coisa, eu acho que eu vou tropeçar no pé de alguém, vou me esborrachar no chão e vou derrubar tudo. Acontece isso? Não, não acontece isso. Mas é justamente isso, a gente acha que coisas ruins vão acontecer o tempo todo. Meio que acho que é o nosso sistema de proteção, a gente acha que vai acontecer coisa ruim. A gente quer estar sempre pronto pro que vai vir, a gente sempre meio que quer estar pronto para poder se defender ou atacar, enfim. Mas isso só causa, acho que isso é uma coisa que a gente tem que treinar o seu cérebro. Porque muitas vezes grande parte dessas coisas não acontece. E a gente só fica lá, achando. E acabando com o nosso psicológico, porque não vai acontecer. Não vai acontecer essas coisas. Às vezes acontece, mas grande parte da maioria não vai acontecer das coisas porque é só sua mente idealizando um futuro que não vai acontecer. Você acha que vai ser horrível, que vai dar tudo errado, mas no final não dá e você passou o dia inteiro achando que alguma coisa ia ruim num evento que aconteceu de noite e não aconteceu nada. Você fica se preparando, imaginando diálogos na sua cabeça para as pessoas que você vai encontrar lá, para situações que podem acontecer, e no final não acontece nada. Você só fica sentado num sofá mexendo no celular e fala oi pra uma outra pessoa. Ou até pode ser que você acabe desenvolvendo um diálogo super legal com alguém que você nem imaginava. Essa é a graça da vida. A gente não sabe o que vem pela frente. Claro, uma caixinha de surpresa, a famosa caixa misteriosa. E não queira dobrar e mandar pro próximo. A vida vale a pena ser vivida. Por mais intensa e difícil que ela possa ser, a vida vale a pena. Vale a pena você querer viver. Porque na grande maioria das vezes, convenhamos, é muito maior a chance de coisas boas acontecerem do que coisas ruins. Principalmente se você é uma pessoa que ama romantizar a vida como eu. Tipo, pra mim, se eu saio na rua e vejo uma borboleta voando, pra mim já é algo mágico. Eu vejo, eu fico admirando aquela borboleta. Se eu vou num parque, muitas vezes eu converso com árvores, eu fico imaginando a história delas, desde quando ela foi plantada, as pessoas que já sentaram embaixo dela. E isso é mágico. É a aventura do dia a dia. A vida é uma aventura. A vida é uma grande aventura. A gente só tem que saber ver essa aventura. E aproveitar as oportunidades quando elas chegam. Às vezes a gente perde grande coisa por causa da ansiedade. Achando que, meu Deus, vai acontecer coisas ruins, coisas horríveis vão acontecer por causa que se eu fizer isso, nossa, se eu fizer isso, vai rolar. A gente imagina um grande dominó de coisas extremamente aleatórias acontecendo. E no final não acontece.
Na verdade, muitas vezes acontece melhor do que você imagina. E muitas vezes você não tá esperando absolutamente nada e vem a vida e te surpreende com uma coisa muito boa. Acontece. Não ache que não ache que o sol é para poucos. O sol é para todos. A gente tem a chance de ser feliz. É só a gente aproveitar a chance. Porque elas chegam. A gente sabe que chega. A gente sabe que as chances chegam da gente ser feliz. É só a gente não deixar essas chances se esvaírem. Que muitas vezes a gente deixa o nosso medo ver a gente acaba ficando com medo de algo ruim acontecer e a gente vê a situação escorrendo pelos dedos. E depois a gente vai ficar se perguntando a vida toda, nossa, o que teria acontecido se eu tivesse feito isso? Inclusive eu tenho muito essa frase na minha vida, eu acho que eu prefiro pagar pra ver, fazer alguma coisa arriscada e fazer o que eu quero e arcar com as consequências. Do que não ver, do que falar, poxa, eu podia ter tentado, sabe? Acho que quando a gente tenta e falha, a culpa é menor, porque a gente tentou. Quando você não nem tenta, a culpa é bem maior, porque você fala, putz, eu podia ter feito isso. Caramba, eu podia ter tentado, eu podia ter falado, eu podia ter feito, eu podia ter me esforçado mais. Ou eu podia ter deixado de ter feito isso, eu podia ter me reservado, eu podia ter aproveitado, eu podia ter cuidado de mim, sabe? Isso vale tanto pra fazer ou não fazer alguma coisa, porque às vezes a gente não faz coisas por medo e faz coisas por medo. E fazer coisas por medo, por mais que o medo seja algo humano, o medo é uma proteção. O medo não tem que ser uma coisa a ser evitada. O medo é normal. É normal ter medo. Vai por mim, é normal. Todo ser humano tem medo. Até o cara que você acha o mais incrível da sua sala, aquele que parece ter a autoestima e a autossegurança da muralha da China, ele tem insegurança. Ele tem insegurança. A menina popular do grupinho que sempre tá falando com todo mundo, que você acha que é a perfeita, ela tem insegurança. Ela tem insegurança. Assim como você, todo mundo tem insegurança. O artista que você admira tem insegurança. O cantor que você admira tem insegurança. Aquela influencer que você acha que tem a vida perfeita, ela tem insegurança. Todo mundo tem insegurança. Todo mundo. Não ache que a vida, que as pessoas, enfim, não ache que as pessoas são perfeitas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nenhuma da galera que tá aqui nesse planeta é perfeito. Pode ser que tenha alguém pra fora do planeta que seja perfeito, mas aqui nesse planeta não tem ninguém perfeito. Tem ninguém. Ninguém é perfeito. E calma, que eu tava pensando em alguma coisa, eu ia falar algum insight muito legal, só que eu perdi o fio da meada. Mas enfim. Todo mundo tem medo do futuro. E muitas vezes, tem até eu falei no meu outro vídeo lá, que eu tava falando sobre o alquimista que eu postei no TikTok, eu acho importante, um insight muito necessário pra falar nesse vídeo também. Um pequeno teste. Imagina se, ó, a sua ansiedade tá aqui, essa vozinha na sua cabeça, aquela vozinha chata, sabe? Aquela vozinha que sempre fica falando. Ah, tá aí. Imagina a situação ideal. Aconteceu o perfeito. Você conseguiu aquilo que você queria, você tá com aquela pessoa, você conseguiu aquele emprego, você conseguiu aquela nota, beleza. Imagina essa cena totalmente idealizada que a gente tem na cabeça. Imaginou? Agora imagina essa mesma situação. Pega essa situação. Bota ela na vida real. Imagina o que aconteceu, mas na vida real. Com o seu pensamento de agora, com a vida que você está vivendo agora, com tudo que você tem na sua bagagem de conhecimento e sabedoria. Essa situação realmente é perfeita? Ela está acontecendo da forma que você quer mesmo? Ou será que é só uma idealização da sua mente? Será mesmo que você está preparado para isso? Se você estiver preparado, tudo bem, corre atrás do que você quer. Se você não está preparado, calma, relaxa. Essa situação vai vir. Ela vai vir, essa situação. Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Porque você quer. Inclusive está aqui escrito no livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. E é uma verdade. Eu falo por experiência própria. Quando eu quero alguma coisa, as situações vêm. Elas vêm. Elas vêm. Para quem tem olhos mais atentos e consegue conversar com a alma do mundo, leia o livro que você vai entender. Quem tem esses olhos e consegue enxergar tudo isso, vê que as situações vêm. Mas você só tem que ter calma para olhar, porque essas situações demandam calma. Você tem que ter
um olhar treinado para você ter calma e você enxergar. Você tem que entender uma coisa. Acho que a mensagem que eu tenho que eu quero trazer para esse vídeo é: a vida não é para ontem. Esqueça o que a escola diz, esqueça o que a sociedade capitalista diz, esqueça o que a geração imediatista diz. A vida não é para ontem. Você não tem que estar naquele emprego que você quer exatamente agora. Você não tem que estar com aquela nota perfeita exatamente agora. Você não tem que estar com aquele corpo ideal agora. Respeite seu tempo. Respeite. O processo é tão extasiante quanto o final. Entenda isso. Porque no processo, inclusive o alquimista mostra isso, o processo é tão animador quanto o final. Muitas vezes. Porque... pra pensar. Pensa numa viagem de carro. Você vai chegar num lugar super incrível, uma viagem que você está esperando há muito tempo. Porém, é a primeira vez que você vai para esse lugar. Mas você está esperando para chegar nesse lugar. Mas você nunca viu a estrada. É a primeira vez que você está andando por essa estrada também. Então, tem paisagens na estrada que vão ser tão bonitas quanto a do local que você quer chegar. Tem paisagens que merecem ser vistas, tem árvores que você merecem ser tocadas, tem cheiros que merecem ser sentidos, tem pessoas que merecem ser conhecidas. E quem sabe nesse caminho você não encontra até algo melhor do que o final. Talvez aquele final não seja o que você realmente quer e você descubra algo melhor no caminho. Por isso que eu digo, a vida é uma aventura que merece ser vivida. Porque muitas vezes, às vezes você acha que a história da sua vida tem uma certa sinopse, mas você vai descobrir lá pra frente que não é essa sinopse, é outra. E aquilo que você estava desejando pra você era só o caminho pra te levar ao que você realmente quer. Esse é o legal da vida. É nisso que eu digo, o medo. Isso é até uma autocrítica. O medo do futuro é algo irracional. Porque a gente tem que viver essa caminhada. Porque é ela que vai dar sentido pra vida. Imagina se toda a história, imagina um livro. Começa lá, tem a trama. Imagina uma história. Vai do primeiro acontecimento, segunda página, já aconteceu tudo. Qual que é a graça dessa história? Não tem graça nenhuma, tem que ter os plot twists, os personagens, os cenários, tem muita coisa pra ser vivida. A vida é um livro que merece ser lido página por página e ser apreciado página por página. E eu falo isso sendo escritor. Use a metáfora que você quiser. Seja uma viagem de carro, uma viagem de avião, um livro, um filme, um desabrochar de uma planta. Use a metáfora que você preferir. Mas a grande verdade é, a vida merece ser vivida. E se você não está se sentindo bem, é só uma parte da sua história. Já viu algum livro que tem um capítulo, que o livro inteiro é um capítulo só? Já viu alguma série que só tem um episódio? Já viu um filme que só tem um acontecimento acontecendo? Não. A vida também é assim. A vida é feita de acontecimentos e acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. A vida vai e vem, a vida traz coisas e leva coisas, e essa é a vida. A vida é assim. Às vezes é até difícil pra eu assumir pra mim mesmo, mas é assim. É assim a coisa. Quando você para pra pensar que sempre vai ter um novo dia, sempre vai ter a chance de uma nova aventura acontecer, de um novo acontecimento, quando você percebe isso, tudo fica mais claro. Você só tem que entender que a vida não é pra ontem. E se você estiver tentando fazer a vida ser pra ontem, você vai perder a melhor parte da vida, que é a vivê-la. Tipo, que nem, por exemplo, assim, um exemplo meu, na escola. Os professores sempre tem aquela história, nem só os professores, mas os próprios alunos, a gente sempre tem aquela história lá, tipo, o ensino médio, o Enem, vestibular, encontre a sua faculdade da vida, sabe toda essa história. E nisso eu lembro até de uma fala do Felipe Neto, que eu acho muito interessante. Eu não lembro onde que eu vi, acho que eu vi no TikTok essa frase. Que ele fala, cara, vocês não confiam nos jovens de 16 anos nem pra dirigir. Vocês mal confiam num de 18 pra dirigir porque ele acabou de tirar a carta. Como é que vocês querem que ele escolha o que vai ser pra vida dele? Não tem como. Tem gente que sabe desde pequeno que vai querer ser. Eu sou um exemplo que eu escrevo desde os meus 3 anos de idade e hoje eu tô com um livro aqui. Mas essa minha alma de escritor
veio e foi muitas vezes. Teve uma época que eu tava meio depressivo, eu fiquei um ano sem escrever. E eu nunca tive a certeza que eu queria ser escritor. Mas isso sempre teve aqui. Isso aqui sempre teve comigo. Sempre esteve. Quando eu queria fugir do mundo, eu escrevia. Quando eu tava feliz, eu escrevia. Quando eu não tava fazendo nada, eu escrevia. Mas nunca foi uma certeza, meio que nunca foi uma certeza. Mas sempre teve lá. Então eu digo que é uma coisa que sempre teve comigo. Mas querendo ou não, agora meio que refalando o que eu falei antes, não é uma certeza. Nunca foi uma certeza. Já teve uma época que eu queria ser veterinário. Eu desisti de ser veterinário. Eu decidi da medicina veterinária porque eu percebi que eu ia ter que lidar com a possível morte de animais, e isso eu acho que eu ia ficar totalmente estragado mentalmente, eu não ia conseguir passar por isso. Já teve uma época que eu quis ser pianista, inclusive eu toco piano, mas não se torna, hoje é só mais um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas enfim. Eu não, tipo, que nem eu sempre falei pra mim mesmo, a animação de ver um livro meu publicado e pessoas lendo era melhor do que me ver tocando no municipal. Então isso me fez pensar no que eu realmente queria. E já teve vezes que eu quis ser cozinheiro, mas aí, enfim. Mas entenda que é uma história. É uma história. Você não tem que escolher hoje. Você, por exemplo, ó, se você tem, eu tenho 18 anos. Se você tem minha idade e não sabe o que você quer pra sua vida, tá tudo bem. Tá tudo bem, uma hora você vai descobrir. Tenha calma com você mesmo. Faz parte da história, faz a ansiedade, o medo do futuro, faz tudo parte da história. Faz parte dessa etapa da vida. Mas você tem que entender que a vida não é pra ontem. Você não tem que correr. Você não tem que ser desesperado. A não ser que a sua situação seja uma situação muito particular, que você precisa correr atrás disso. Mas isso são poucos os casos. A não ser que seja muito extrema a sua situação. Mas caso você tenha ainda, você tenha a segurança de um responsável, você tem tempo para estudar, investe em você. Se precisar, faz um ano sabático, que pra quem não sabe, é um ano em que você não estuda, não trabalha, não faz nada. E toma esse tempo pra você entender quem você é. Inclusive isso aconteceu comigo na pandemia. Eu tive um ano que eu não fui pra escola por causa da pandemia e não estudei, eu só fiz um curso, tipo, mas fora isso, me foi um ano que eu aprendi muito sobre mim. Eu aprendi muito, muito, muito sobre mim. E foi justamente esse ano que me fez entender quem eu realmente era. Esse tempo, inclusive esse tempo de pandemia, me fez entender muito quem eu era de verdade. Me fez entender o que realmente eu gostava, o que eu não gostava. Então, entenda que para você chegar onde você quer, primeiro você tem que entender quem você é. Onde você está, com quem você está. Quando você entender com quem você está, quem é você e por que você quer chegar lá, e você realmente se identificar com as suas respostas, aí você vai saber se está no caminho certo ou não. Mas até lá, curte a vida. Aproveita a viagem. Inclusive eu tenho um vídeo no TikTok com um textinho que eu escrevi, que eu falo que a vida é tipo uma aventura. E a gente tem um mapa, mas a gente não sabe se esse mapa é da trilha que a gente tá. Então, muitas vezes esse mapa é um guia. Mas pode ser que tem uma dicção de milhões. Tem uma bifurcação que você não saiba para qual lado é, e o mapa não diz tão certo. Então você vai ter que se aventurar. Vai pela bifurcação. Oxa! Vai pelo caminho. Vai pelo caminho que você prefere, que você acha que é melhor, que o seu coração diz que é. Porque muitas vezes a gente fica tão focado nesse mapinha, que é o que a gente acha que é pra nossa vida, que a gente esquece, tipo, de olhar o caminho, de pegar uma pedrinha, de pegar um galho aleatório, no caminho e dizer expecto patronum, e fingir que aquele galinho é uma varinha mágica. Pega o galinho, brinca, se diverte, aproveita a vida. Você tem que se dar o seu tempo. Enfim, esse é o vídeo.